Muito bem, meus irmãos. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, seja por epístola a nós, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém, meus irmãos? Irmãos queridos, nessa epístola, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, ele trata de um assunto em que a igreja estava preocupada, pensando que Cristo já havia vindo e eles ficaram. Isso aqui foi sério, correu com muita seriedade no meio da igreja, de tal maneira que Paulo, então, sabendo disso, corrigindo a igreja, envia essa epístola, essa carta, e no capítulo 1 você vai observar, falando de Jesus que virá como vingador por aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não creem em Deus, não obedecem a Deus no Evangelho, e começa a dizer então: irmãos, eu rogo pela vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, dizendo que esse ato é um ato único e nesse momento que Cristo vem, nós vamos nos unir com Ele, eternamente, gloriosamente. Estamos unidos pela graça, mas quando Ele retornar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e é a maior esperança que a igreja tem, é a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele vier, Paulo fala: olha, a vinda do Senhor, assim, quando Ele voltar, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, porque não quero que vocês se perturbem nem por espírito, nem por palavras ou por epístola, porque talvez alguma palavra saiu, quiçá, numa pregação, ou no Espírito, pode ser que numa mensagem ali profética, não sei, alguma coisa, ou até mesmo uma epístola dizendo ser dos apóstolos, talvez Paulo, Pedro, Tiago, algum outro, e que já vinha o Senhor, já veio o Senhor, e que eles ficaram então, e começou a ocorrer um transtorno. Mas nosso irmão ali da sede, ele falou uma coisa interessante, ele falou bem, e minha esposa olhou no meu olho e viu que eu estava feliz de ouvir ele falar isso, né, sobre o versículo 3 que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que, duas coisas, o texto diz. Eu gosto de pregar não pegando nenhuma cartilha, eu não gosto de pregar usando nenhuma base de instituição, quer qual que seja qual for. Eu gosto de pregar com a palavra. O apóstolo Paulo diz assim: pregue sobre a Bíblia. Não, ele diz: pregue a palavra. Então eu não vou pregar sobre, apenas citando, eu vou pregar a palavra. E pregar a palavra é você ler o texto, expor o texto e explicar o texto aplicando para a igreja. Então o texto no versículo 3 diz: não será assim sem que primeiro venha a
apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos uma instrução do apóstolo Paulo para que ninguém nos engane. Porque se você observar, se você pegar a Escritura Sagrada, você vai observar que o engano é uma das artimanhas, uma das estratégias do maligno para seduzir a sociedade, para seduzir o homem, desde lá do Éden. No meu canal, o último vídeo, antes desse que eu estou gravando agora aqui, eu falo bem sobre isso, sobre a vinda do Senhor Jesus, e eu falo sobre o milênio e o juízo final, e eu falo sobre essa questão do engano. É uma constante o engano. Você observe duas coisas aqui antes da vinda do Senhor: a apostasia. Ele não fala apostasia, ele fala ele dá um artigo definido mostrando que é uma apostasia específica, a apostasia. O que é apostasia? Alguns vão dizer, não, o verbo no grego não quer dizer apostasia, quer dizer retirar, quando a igreja for tirada da terra. Não, o texto diz que a apostasia é apostatar mesmo. Não só a igreja, mas a humanidade inteira, de uma forma geral, vem, de forma geral e gradual, infelizmente, vem se apostatando da fé. Vem sendo enganada e vem ocorrendo. Se você observar na Europa, o berço do protestantismo na Europa, hoje, podemos chamá-la de um continente pós-cristão, porque o cristianismo ali foi se esvaindo com o passar dos anos. A Europa, que evangelizou milhares de nações, que veio aqui para as Américas, etc. e tal, hoje você olha para lá, está um caos. Você observa na França, onde ocorreram ali grandes embates cristãos e grandes vitórias ali. Hoje a França é um país, como o irmão disse agora há pouco, muçulmanos ali estão crescendo gradualmente, gradativamente, operosamente lá, está esfriando mesmo, de tal maneira que nós observamos que uma apostasia vem ocorrendo, geralmente, de forma geral, no meio da igreja. Você pode observar, antigamente, nós tínhamos a pregação do Evangelho, as pessoas pregavam, uns choravam, cantavam, louvavam, como foi dito agora há pouco, e se alegravam no Senhor. Hoje o Evangelho para muitos é um meio de ganhar dinheiro, é um meio de subir na vida, é um meio de subir no meio político. A igreja vem tomando rumos porque eles querem encher o templo, mas não querem que a pessoa seja cheia de Deus. Em muitos lugares não se há uma aplicação na pregação do Evangelho para que a igreja seja cheia do Espírito, mas para que a igreja fique cheia, porque a igreja cheia vai trazer dinheiro, vai trazer recursos. Não que seja pecado encher a igreja, não é isso. A questão é qual o meio, qual é o objetivo, qual é as implicações que estão envolvidas nisso, qual é a intenção, né? Quais são as intenções para isto. E em muitos lugares vai se esfriando e vai tomando um rumo ali. Então esta é a apostasia. Você vê as televisões numa hora dessa, talvez um programa de televisão, você não vê pregar o Evangelho, você vê falar de dinheiro. Mamon é pregado. Você levanta às 5 da manhã, como eu levanto, liga a televisão, você pode ver se está alguém pregando sobre mamon. Não estou falando da cruz, não estou falando do sangue, nem da volta do Senhor, nem do eterno no inferno para os pecadores, e nem da eternidade na glória para os salvos. Não fala, só fala em dinheiro, 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 e as massas vão apostatando. As igrejas tradicionais, as igrejas como uma igreja histórica também, como a Assembleia de Deus, por exemplo, em muitos lugares já enveredaram por esse caminho aí, estão abraçando as ideologias satânicas, dando ouvido a doutrinas de demônios, seguindo essas doutrinas terríveis e vão se esfriando. Isso é uma apostasia. Você pode ver que isso vem acontecendo de uma forma terrível, tenebrosa. Hoje, em muitos lugares, é moda ser cristão, ou é moda ser evangélico, mas é um modismo onde a pessoa vem como quer e fique como queira. Não é um evangelho de transformação. Não é pregado o evangelho para que a pessoa venha se transformar. Não é mais pregado aquele evangelho de renúncia em muitos lugares. Não é pregado mais o evangelho de levar a cruz. Não é mais tomado a cruz e seguir ao Senhor. Não, é o evangelho light, o evangelho fácil. O evangelho fácil é o evangelho corrupto, é o evangelho apóstata. O evangelho implica em tomar a cruz, seguir ao Senhor, sofrer pelo Senhor, necessário for morrer pelo Senhor, mas não negar o nome dele. É aqui o evangelho. Então nós observamos que isso vem acontecendo gradativamente, operosamente. Podemos dizer então que nós estamos vivendo já a apostasia e ela vai se aumentar, ela vai se avolumar, ela vai cada dia mais. Você observou já que existem igrejas que são igrejas chamadas igrejas inclusivas. Nessas igrejas inclusivas são aceitas pessoas homossexuais. Não há problema em você ser homossexual e ser convertido. Eu estou dizendo aqueles que não querem mudar a sua vida. Eu amo meus amigos, eu prego para eles, eu tenho eles no meu ciclo de trabalho, né? Mas eu tenho que dizer a verdade. A verdade é que a Bíblia chama de abominação. Eu não posso chamar de outra coisa do que a Bíblia não chama. É o que a Bíblia diz que tem que ser e pronto, acabou. Só que nesses muitos
curso de teologia por aí afora, né? Não todos, é claro, mas vem tomando-se um rumo por causa da apostasia, o liberalismo teológico, que já não creem mais no Evangelho, não creem mais na Bíblia, não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, dizem tão somente que a Bíblia contém parte da palavra de Deus, mas não creem que a Bíblia é poderosamente a palavra de Deus, e por essa razão vão se esfriando, vão tomando rumo. Não pode ser assim, não pode desse jeito. Aí vem o carnaval gospel, vem o forró gospel, o arrocha gospel, o axé gospel, e até motel gospel, já ouvi dizer, e tem até inferno gospel, tem tudo isso daí para essa turma. Então nós temos que observar que a apostasia está acontecendo e está aumentando. Só que tem outro sinal que fala aqui: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ainda no versículo 3. Então, há apostasia e se manifeste. Voltando, recapitulando, não será assim a vinda do Senhor, sem que, primeiro, haja a apostasia, segundo, se manifeste o homem do pecado. Do versículo 5 ao versículo 6, nós temos aqui um mistério da injustiça já operando. Observe: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo ainda chama a atenção deles. Vocês estão esquecendo que eu ensinava isso para vocês? Vocês esqueceram de que esta era a instrução que eu vos dava quando eu estava com vocês? Ensinava isso para vocês? Era isso que eu estava ensinando para vocês. Ele se opõe ele é contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará no trono, ou se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado, o iníquo, talvez na sua versão esteja iníquo. O que quer dizer iníquo? Quer dizer anomos, do grego. Nomos, lei. O sem lei. Guarde isso que é importante para o que eu vou dizer daqui a pouco. Então, quando o sem lei se manifestar, o anomos, o iníquo, o filho da perdição, ele vai contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que vai se sentar no trono, ou melhor dizendo, como Deus no templo de Deus, na casa de Deus. Presta bem atenção, em Hebreus 3, versículo 6, a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Então você vai ter alguém ali do meio chamado cristão, do meio evangélico. É o que a maioria dos teólogos, inclusive eu, entende de que esse ser, ele não vai ser um muçulmano, ele vai usar desse grupo, ele não será um testemunho de Jeová, não, ele vai ser alguém do meio, parecendo ser Deus, e vai querer sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai contra tudo que se adora, tudo que se presta culto, querendo parecer Deus. E Paulo fala: não vos lembrais disso, porque o mistério da injustiça já opera. Agora observe o versículo de número 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há ou alguém que agora o detém, até que do meio seja tirado. Aqui, meu querido irmão, existem vários pensamentos interpretativos sobre esse assunto, mas estudantes de escatologia, pesquisando escatologia, na verdade eu estudo escatologia desde 85, eu acho, mais ou menos por aí, ou 4, uma coisa assim, e observo que a profundidade do que está escrito aqui nos leva a entender o contexto. Lembre-se que eu falei na quarta passada que eu preguei também, sempre você deve observar o contexto. Se você não observar o contexto, você vai ficar perdido dentro do texto. O contexto diz: não será assim, sem que antes venha a apostasia, um afastamento de Deus. As leis hoje estão mudadas. Aquilo que era certo, ou que é de fato certo, é dito como não certo, porque este homem, o iníquo, o anomos, o sem lei, ele quer tudo que está contra a lei, ele quer uma lei que não tem lei, é um desregrado, sem regras, é um anomos, é anomia, é iníquo, de maneira que ele vai contra os absolutos. O absoluto é: Deus fez homem e fez mulher, o homem casar com mulher tem sua família, mas nesta lei sem lei, não, você casa filho com pai, pai com filho, isso já está tramitando em muitos senados, em muitos países aí na lei estão já tramitando, e já existe lei permitindo você matar uma criança, né? É o deus Moloque de uma forma diferente agora, né? O Moloque sacrificava-se criança a Moloque. Moloque era uma imagem de bronze com o ventre aberto, oco, cheio de fogo, pegava uma bebezinha e colocava lá e torrava aquela criança, oferecendo a Moloque. Hoje faz um outro jeito, mata na barriga da mãe, permitindo a lei. É uma lei contra a lei de Deus.
O iníquo, o anomos, ele quer colocar, então, não, vamos fazer o seguinte, está liberado. Agora o pai casa com o filho, a filha casa com o pai, e tem dois ali, então eles querem ser, o poliamor, e vai vivendo, e vai misturando, e vai miscuindo, e vai fazendo essa imundícia dos infernos, que quer colocar isso como certo. Porque as coisas agora são outro tempo, são novos tempos, podem ser novos tempos, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente será. Vocês estão entendendo? O iníquo, observe. E agora vós sabeis o que o detém. Detém o quê? A manifestação do iníquo. Mas o que o detém? Uns falam, é o Espírito Santo. Outros falam, é a igreja. Outros falam, o que o detém? Só que o detalhe é que no versículo seguinte fala, porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o detém, até que do meio seja tirado. No verso 6 fala de algo, o quê? E no verso 7 fala, alguém. E agora? Ficou um pouco mais difícil. Mas eu quero te levar a uma compreensão seguinte. No contexto, a apostasia começa, as pessoas vão deixando aquilo que é correto por aquilo que é errado e abraçam normalmente, naturalmente. Você vê na televisão, as mulheres lá, as jornalistas, colocando lá as coisas erradas lá, a criancinha de 6 anos se chama... Exemplo, né? Joaquim, mas com 5, 6 anos, papai, eu não quero mais chamar Joaquim, agora eu quero chamar Ana Elisa. Peraí, mas você tem só 5 anos. Não, mas aí é assim. E aplaudem, é bonito, e a sociedade aplaude. E a igreja em muitos lugares está aplaudindo o que a sociedade corrompida aplaude. Aí está uma apostasia. Quando a igreja não prega contra e não vai contra, e a igreja muitas vezes não vai contra porque está frouxa, e tem medo de falar a verdade, e como uma igreja que tem medo de falar a verdade, é uma igreja que vai abraçar a apostasia e vai aplaudir o anticristo quando se manifestar. Mas existe uma igreja, ou na verdade existe só uma igreja, a outra é a meretriz, a outra é a prostituta, a outra é a Babilônia. A prostituta, ela vai para quem paga mais, mas a igreja só vai pelo sangue do Cordeiro e vai até a morte, mas morte da presença do Senhor, vai cair tombando ali, mas não vai negar a palavra, não vai negar o evangelho e não vai negar o Senhor Jesus. Então o que o detém? Leis. A lei detém. A lei da sociedade, a lei comum que está aí, que proíbe uma pessoa de matar outra porque quer matar. Aí eu não estou com raiva, não gostei dele, vou matar ele. Não, pode matar, não tem lei. Aí eu não gostei dele, vou fazer tal coisa, pode fazer. Ah, mas outro dia eu vi um professor, pensa numa miséria de apostasia que está acontecendo isso. O professor dizendo na classe, que o ladrão roubar é a profissão dele, e tem que ser respeitada a profissão do ladrão. Se o ladrão roubou, ora, ele está fazendo o servicinho dele. Ele chega aqui, toma o seu carro, toma o seu relógio, toma o seu violão, toma o seu notebook que você trabalhou, pagou em 12 prestação, não é não? Aí ele vai lá, encosta o revólver, pega é o serviço dele, você tem que respeitar o serviço dele. Numa sala de aula, um professor, aqui no Brasil, dizendo isso. Aí vem um candidato a presidente, dizendo o seguinte, qual é o problema de um rapaz ir roubar o seu celular? Celular que você compra, que nem eu compro o meu, pagando em 10, 12 prestação. O infeliz vem, rouba o celular, vai comprar droga, vai fazer o mal, vai fazer um monte de coisa, mas não tem problema. Isso é apostasia. Os absolutos estão sendo invertidos. Então as leis vão sair. Então ele vai se manifestar. E alguém aqui, somente há um que agora o detém. O que o detém? O que detém essa manifestação? Os governos instituídos. O governo, seja ele qual, o democrático, o socialista, sei lá, mas é o governo. Porém, eu ainda tenho uma asseveração a fazer aqui, é que tudo está no comando e no controle do tempo de Deus. Não se manifesta porque Deus não disse ainda, agora vai se manifestar. Quando Deus falar, é agora, se manifesta, ponto, acabou. Isaías 46, versículo 10, está escrito assim, eu sou Deus, ninguém é como eu sou Deus que anuncio o fim desde o começo. O que está decretado pelo Senhor vai se cumprir cabalmente. Você querendo ou não, você chorando ou não, você desistindo ou não, você nem acreditando, não sei, mas o que Deus decretou na história está aqui relatado, retratado, escrito aqui, vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Ela vai se cumprir, ela não volta vazia de forma alguma, ela vai se cumprir. Então, observe, então se revelará o iníquo. Agora presta atenção, o iníquo. João o chama de anticristo. O único que chama de anticristo é o apóstolo João. E ele não chama de anticristo lá em Apocalipse, ele chama na sua epístola. O Senhor Jesus o chama de o assolador. O apóstolo Paulo o chama de iníquo. Daniel o chama de o chifre pequeno, a ponta pequena. Se você entrar no meu canal, tem uma playlist chamada Escatológicos.
Ali eu falo sobre o anticristo escatológico, o anticristo protótipo, o falso profeta, a ponta pequena, as duas testemunhas. Eu falo tudo isso no meu canal. Entra lá, depois você vai assistir com mais calma. Mas este iníquo, o anticristo, contra e no lugar de, será destruído, será arruinado, será derrotado cabalmente pelo esplendor da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não precisa correr, a igreja não precisa se esconder, a igreja tem que proclamar e tem que anunciar. Observe, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, pela palavra dele, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A igreja vai estar cercada, a igreja vai estar sendo perseguida terrivelmente. A grande tribulação contra a igreja será de uma forma tão terrível, tão ferrenha, tão avassaladora. Vai ser difícil, mas em Apocalipse 12, versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o iníquo se levanta, o anticristo levanta, o espírito da iniquidade persegue a igreja, mata a igreja não nega o Senhor. No mesmo momento, está escrito lá no livro de Apocalipse 13, versículo 7, fará guerra aos santos e os matará. Agora, no momento que ele mata um crente, porque o crente não renuncia, o crente não se apostata, naquele momento que ele mata, ele tem uma aparente vitória, porque a vitória está no crente para a glória de Deus, que venceu na cruz, que a despeito de morrer, ele morreu, mas não negou o seu Senhor, não negou o seu Salvador. A igreja cheia do Espírito Santo vai vencer. A igreja cheia do Espírito Santo será perseguida, será assolada. Vocês tiveram aqui um pequeno vislumbre, as igrejas fechadas. Eu falei quarta passada aqui, fecha a igreja, abre o comércio, abre a lotérica, abre qualquer coisa, o ônibus cheio, tudo cheio, mas a igreja tem que ficar vazia. Por quê? Por que só a igreja? Só o Covid na igreja? Não, é porque há uma preparação terrível das trevas contra a igreja. Mas eu tenho um conselho, antes de eu continuar seguindo aqui, eu tenho um conselho que está escrito lá no livro de Mateus 25, das virgens prudentes e das loucas. Todas elas tinham lamparina, todas tinham azeite, todas tinham vestes brancas, todas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí que vem o noivo. E 5 delas, a despeito de terem dormido, mas elas tinham azeite em reserva. Quer passar por esse momento e vencer? Quer passar por esse momento suportando toda a aflição? Encha-se agora do Espírito Santo de Deus. Se nós não nos enchermos do Espírito, não vamos aguentar. Se não nos enchermos do Espírito Santo, não vamos aguentar qualquer perseguição. Você não sabe disso, irmão? Não é qualquer coisinha que tira muito crente da igreja. Às vezes o cabelo, a chapinha, o vento que está batendo lá longe já nos tira de um culto. Imagina se for uma perseguição. Eu vou repetir o que eu falei quarta passada. Quando da perseguição, muitos que vão matar, por exemplo, os muçulmanos, quando matam, eles não cortam, não batem aquele facão, aquela espada, e cai o corpo um lado da cabeça para o outro, eles vão serrando. Você vai gritando de dor, vai serrando. Nega Jesus, não nego. Nega, não nego, nega. Mas só pode fazer isso quem está cheio do Espírito Santo. Então existe hoje um conselho, na Bíblia, na verdade, não só hoje, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando Cristo vier, a perseguição terrível, a apostasia terrível, o anticristo manifestou, o poder das trevas avançando, diz o texto: o Senhor o destruirá pelo esplendor da sua vinda, pelo sopro da sua boca, pelo Espírito da sua palavra. Ele vai destruir toda a força do mal, vai destruir. Agora escute: a esse cuja vinda do Senhor, verso 9, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano e injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade. Presta bem atenção, lá no livro de Romanos 1, no verso 18 em diante, você vai achar escrito: bom, já que eles fizeram, trocaram a glória de Deus por imagem de animal quadrúpede, de ave, de réptil, de ser humano, etc., então Deus os entrega, Deus os abandona às suas próprias paixões. Não há coisa mais terrível que nós sermos abandonados e entregues às nossas paixões, porque o nosso coração, diz o Senhor Jesus, dele procede adultérios, fornicação, mentira, engano, todo tipo de impureza. E se o Senhor nos entrega isso, a humanidade fica como nós vemos, uma humanidade corrompida, corrupta e cada vez mais distante do Senhor. Agora observe,
e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus, presta bem atenção, Deus que comanda a história, meu irmão. Não coloca o poder em Satanás, não. Satanás no trono lá cheio de fogo, cheio de diabinho, cheio de diabetes, né? Uma fala isso, né? Cheio de diabinho e diabetes lá dele, lá não tem isso não, irmão. Quem manda é Deus, o Senhor dos céus, da terra e do inferno é o nosso Deus. Não tem essa conversa não de um opositor a Deus. Deus não tem aquele que possa lhe fazer par. Deus é um, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Observe. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creia mentira. Não quer verdade? Então tome mentira. Não quer a palavra? Então tome mentira. Não quer servir o Senhor? Então sirvam e banqueteiem-se na mentira, no engano, na carne, no pecado. Observe, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem prazer na iniquidade? Então o Senhor entrega. Não quer a palavra, não quer o evangelho? Você sabe disso. Quantos de nós, eu sou de uma família que eu sou caçula de 12, os da minha idade, normalmente a família, poucos tinham 3, 4 filhos, a maioria era de 10 para cima, 10, 12, 15 filhos, né? E nem sempre você tem os 10, 12, 15 servindo ao Senhor. Eu falei quarta passada também que alegria de ver o pastor com a sua família servindo ao Senhor, e os que chegam também vão servindo e vão se juntando, tocando bateria, assim por diante, mas numa casa, às vezes tem um, tem dois, tem três que são servos ao Senhor, outros não quer verdade, ama mentira, são entregues à iniquidade. Agora preste atenção para eu fechar aqui. No versículo 13 diz assim, em diante: mas devemos sempre, agora Paulo falando, gente, estou corrigindo vocês, a vinda do Senhor não será assim, vai se manifestar o iníquo, vai ter a apostasia, o Senhor vai destruí-lo pelo poder da sua vinda, aqueles que não amam a verdade vão ser entregues cada vez mais, né? Quem é santo, seja santo, quem é injusto, justiça ainda, fala em Apocalipse. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós agora igreja, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Para quê? Para a salvação, para que mais? Para a santificação e para que mais? Para a santificação do Espírito e fé da verdade. Eles amaram a mentira e vocês foram salvos para a salvação, vocês são eleitos para a salvação, santificação do Espírito e fé da verdade. Enquanto eles abraçam a mentira, a igreja abraça a verdade. Enquanto eles são cheios do espírito de engano, nós somos cheios do Espírito Santo. Enquanto eles estão cada vez mais distantes, nós somos santificados pelo Espírito. A coisa mais difícil que eu identifico nos meus 52 anos quase de vida, e alguns deles já pregando o Evangelho, como cristão, uma das coisas mais difíceis, pastor Davi, que eu entendo, é ser santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, diz assim: e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Mas ser santo, meu querido, é ser separado por Deus e para Deus. E ser santo nesse mundo corrupto, cheio de mentira, cheio de engano. Se você abrir um jornal, ligar a televisão, ir na internet, a mentira está estampada ali, o tempo todo a mentira está ali. E muitos pastores, ao invés de pregar a verdade, porque se prega a verdade, a igreja não lota, de forma, não geral, porém, é verdade, mas em muitos eles estão naquela estratégia de misticismo e de toda coisa que possa, tapete ungido, rosa ungida, sal ungido, sei lá o que tanto que tem, para juntar gente. Ama a mentira. Mas ser santo é ser dedicado ao Senhor. Ser santo é saber que, a despeito de eu ser um pecador, eu ter nojo do pecado. Ser santo é, a despeito de eu ser uma pessoa que peco todo dia, toda hora, mas falar: Senhor, tem de misericórdia de mim, e de reconhecer que se não fosse Ele, jamais eu seria salvo. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a licença do pastor, vamos nos colocar em pé agora, irmãos. Dou graças ao Senhor, amados, por Deus ter elegido desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. No comecinho, alguém estava enganando,
por palavra, por epístola, alguma coisa assim. Aqui Paulo fala, retende o que nós estamos ensinando. Toda palavra é divinamente inspirada e poderosa para operar em nós, graciosamente para Deus. De maneira que ele fala, retende firme as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação, e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Irmãos, a perseguição vai se aumentar, a apostasia já está aí. Nós temos visto os púlpitos pregarem um outro evangelho, ensinando outro Jesus, recebendo um outro Espírito. Nós temos visto pessoas adorarem a criatura e não o Criador. Nós temos visto uma igreja tomada de engano. Satanás, no quarteto do mal, Satanás é uma representante, é contra o Pai. O anticristo é contra o Filho, o anticristo, o antifilho. O falso profeta é oposição clara ao Espírito Santo, e a meretriz, a Babilônia, é contra, é um simulacro da igreja. A igreja do Senhor, ela vai sofrer. A igreja do Senhor será perseguida. Na verdade, os cristãos lavados e remidos já estão sofrendo por causa de tudo que vem acontecendo. No entanto, o apóstolo Paulo diz, ficai firme, com toda boa palavra e consolação. Vocês querem um consolo para esse tempo do fim? Jesus em breve voltará. Vocês querem um consolo para esse tempo de angústia, de pandemia, de Covid, de gripe, de tanta coisa? Jesus Cristo está às portas. Você quer um consolo para tudo que está acontecendo, as mortes que estão acontecendo? Dificilmente um lar que não tenha passado por luto, uma família que não passou por luto nessa pandemia, difícil encontrar alguém que é talvez o vizinho ou alguém da família mesmo. É difícil, mas há um consolo. Jesus voltará. E quando ele voltar, os que morreram nele, serão ressuscitados em corpo de glória. E os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória. E subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Você quer um consolo? A trombeta vai soar. A Bíblia nos informa em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Da mesma maneira que o Senhor subiu, a Bíblia nos informa que o Senhor voltará gloriosamente, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, glorioso, poderoso e santo. Ele voltará, de uma forma terrível e tremenda. Ele voltará. Nós estamos sofrendo, há uma luta muito grande, há uma angústia muito grande, há uma perseguição se levantando em muitos países, em muitos lugares. As igrejas estão sendo assoladas, destruídas, perseguidas, de maneira que as pessoas estão sofrendo, terrivelmente sofrendo. Mas diz a palavra do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados diante do Senhor. Diz a palavra, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E eu encerro aqui dizendo que embora tudo pareça estar perdido, embora as pessoas dizem não há mais solução, não há mais jeito, a Bíblia nos informa, Deus é aquele que escreve o fim desde o começo, e o fim da igreja é estar eternamente com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Você e eu que somos a igreja do Senhor, você e eu que somos a igreja de Jesus Cristo, você e eu que somos a igreja viva dele, podemos ter a certeza, podemos ter a esperança, podemos ter a convicção de que a despeito de toda a tribulação, toda a angústia, tudo que vai acontecendo, quando Jesus vier, ele vai destruir toda a força do mal, o anticristo, o falso profeta, Satanás, toda a impiedade será destruída, e nós partiremos ao encontro do Senhor, e para sempre estaremos com ele, eternamente, gloriosamente, soberanamente, para a glória de Deus. Só quem acredita nisso glorifique e exalte ao Cordeiro de Deus, que morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia.